Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Sérgio Pérez, uma entrevista polêmica que ele deu recentemente num podcast, comentando a passagem dele na Red Bull. E eu quero falar muito dessa questão, né, do segundo piloto que, assim, brilhava na equipe média, chegou na equipe grande, não correspondeu às expectativas por diversos motivos diferentes. Alguns por não suportar a pressão, outros porque o ambiente realmente não era lá um dos mais favoráveis, havia um preferido na equipe, né? E é isso que eu quero comentar, porque o Pérez é um cara que, assim, talvez a reputação dele tenha dado uma pequena recuperada por essa temporada catastrófica do Tsunoda na Red Bull, né? E, assim, o carro de 2025 da Red Bull, pra mim, assim, nessa segunda metade da temporada, era bem melhor do que o de 2024, né? Mas o Tsunoda não conseguiu extrair resultado quase nenhum. Mas, ainda assim, um carro melhor, mas ele é feito pro que o Verstappen pede. O projeto da Red Bull é um projeto Max Verstappen. O Eccles vai mudar isso? Eu acho muito difícil. Até porque, assim, existe um motivo, o Verstappen entrega. Olha o que ele fez nessa temporada de 2025. O cara quase foi campeão com esse carro, né? O cara é bom, não tem o que dizer. Você vai fazer o projeto para o seu melhor piloto. Isso não tem muito o que a gente debater. Mas a questão é, como você trata o segundo piloto nessa equação, que é um ponto. E para mim o Sérgio Pérez, ele tá numa prateleira de pilotos, né? Que eu vou colocar aqui bons pilotos que fizeram grandes trabalhos em equipes médias e receberam chances em equipes de ponta. Alguns ficaram mais próximos do título, como é o caso do Mark Webber, e outros ficaram um pouco mais longe, né? Tipo, isso tudo depende dos companheiros, né? O Barrichello, por exemplo, ele chegou um pouco mais próximo quando era contra o Jenson Button, mas isso é uma verdade que talvez o próprio Barrichello não aceite. O Button é mais piloto que ele, né? Nos dois momentos que foram companheiros e tiveram carros mais fortes, né? 2006 e 2009, o Button foi superior e não foi pouco, né? E a questão é, eles são bons pilotos, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a maior parte desses segundos pilotos que estiveram normalmente ao lado de pilotos mais diferenciados. O primeiro deles, vou pegar o Berger. O Berger era um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que era um piloto muito acima da média, né? Era um piloto rápido, né? Era um piloto que maltratava as caixas de câmbio, né? Ele quebrou muitos câmbios na McLaren, ele foi chamado até na época de Gerhard Berger, né? Por causa da gear, de marchas, né? De tanta caixa de câmbio que ele quebrava. Mas esse cara tem uma prateleira de vitórias, ele ganhou 10 corridas na Fórmula 1, que é muito especial. O Berger é um cara que ganhou a primeira corrida da Benetton, a primeira vitória dele, e a última da Benetton, né? Aí uma corrida genial dele lá em 97, que ele tinha voltado de cirurgia, da perda do pai, né? E o Gerhard Berger, ele é um cara que em Hockenheim, ele era um mestre em Hockenheim, né? E ele ganhou uma corrida em 87 para a Ferrari, encerrando um grande jejum, e voltaria a encerrar um grande jejum na McLaren em 1994, quando ganhou em Hockenheim. Lá era o território dele. Em 96 ele segurando o Rio, né, com um carro que era pior, né, que era o carro da Benetton de 96, né, e assim, ia ganhar aquela corrida se o motor não tivesse abrido o bico. O Berger é um grande piloto, né, teve muitas voltas mais rápidas, várias poles, ele estreou na McLaren, classificando na frente do Senna. Não é uma coisa fácil, mas ele era um piloto para bater de frente com o Senna? Não, era um baita piloto, ele era um piloto muito bom, mas ele não era esse cara, assim, que seria campeão no melhor carro se tivesse um cara do calibre do Senna do lado dele. O Berger é um cara que, assim, diferente do Rio, ele não deu sorte de ser companheiro de um Villeneuve no melhor carro, entende? E aí eu pego, por exemplo, eu não vou colocar o Rio aqui e o Villeneuve, porque eles são campeões mundiais. O objetivo é pegar aquele cara que era bom, mas no final deu azar de ter um companheiro muito forte, né? O Jean Alesi pode ser colocado até na lista, né? Mas assim, o Jean Alesi nunca teve aquele carro, né? O Berger já chegou a ter um carro campeão, que era o carro da McLaren de 91, né? E em 92 ele fez até uma ótima temporada com a McLaren, né? E aí eu vou pegar, por exemplo, Giancarlo Fisichella. O Fisichella era um cara, todo mundo reverenciava o Fisichella, né? O Fisichella na Jordan fazia aqueles milagres, classificava lá na frente, tava brigando lá nas primeiras posições, todo mundo batia a palma pro Fisichella. E quando ele foi pra Renault, a mídia italiana ficou, nossa Deus, e agora ele vai pra Renault. Agora, se o Fisichella tem um carro vencedor. E o que aconteceu? Na primeira corrida de 2005, quem ganha a corrida? Giancarlo Fisichella. E ele ganhou, tipo assim, surpreendendo todo. Todo mundo falou, o favorito é o Alonso. A Renault era mais rápida na pré-temporada, etc. E foi lá o Fisichella e dominou o fim de semana inteiro. E pessoal, agora temos o piloto para lutar pelo título. E o que aconteceu no ano todo, né? Fisichella derreteu, ele não conseguiu sustentar. Ele perdeu algumas corridas que não deveria. Do Japão, que é aquela corrida brilhante do Raikkonen. Ele perdeu aquela corrida que fez uma defesa de posição muito boba, né? Tipo, assim, até hoje eu fico olhando assim, assim, aquela defesa de posição do Fisichella não existe, né? E assim, o Fisichella era um piloto ruim? Não era. Ele era rápido, ele era competente, né? Mas tinha o Alonso como companheiro. Ele pode superar eventualmente o cara,
mas chega um momento que ele não consegue. Rubens Barrichello, o cara era um bom piloto, ele conseguiu grandes corridas na Jordan, já chegou a fazer pole na Stewart, né? Acho que na Jordan ele chegou a fazer uma pole também, né? Ele já teve grandes momentos na carreira dele como piloto, né? E a vitória dele, né, lá na Alemanha em 2000 com a Ferrari é sensacional, ele largou de 18º e ganhou. Cara, é incrível aquela performance do Barrichello. Foi uma performance com coragem, porque assim, tecnicamente, se ele seguisse a ordem da equipe de parar para colocar o pneu de chuva, ele perderia com a corrida. Ele ficou com o pneu seco e conseguiu vencer. É uma das maiores vitórias da história do Brasil na Fórmula 1. Mas o que acontece? O Rubens Barrichello, em termos de consistência, ele nunca vai bater de frente com o Schumacher. Embora ele fale assim que ele admite que o Schumacher é melhor piloto que ele, mas ele fala que a Ferrari não deu liberdade assim. Eu acho essas declarações ruins, sinceramente, né? É assim, a gente sabe, né, que o Barrichello não era um cara para ganhar do Schumacher, entende, né? A verdade é, não existem muitos pilotos que você imagine que ganhem do Schumacher, né? Talvez eu acho assim, se você for pegar aqui os melhores pilotos da história, se você colocasse o Senna, o Verstappen, né? Talvez o Hamilton no melhor momento da carreira dele, né? No mesmo carro, que os dois consigam guiar bem, talvez possam ali ter as suas chances, etc, né? Até porque eu não acho que são grandes diferenças que separem os grandes gênios, né? Mas aí que a gente coloca, né? Aí a gente teve também o Mark Webber. O Mark Webber chegou próximo de um título. Acho que de todos da lista aqui, talvez o único que chegou a uma última corrida disputando o título é até à frente do companheiro. Mas não tinha prioridade da equipe. E esse também vou te falar. Um pegou o Schumacher, né? O outro pegou o Senna. Ele pegou o Vettel. Aí o Vettel era o mais acessível. Por isso que o Webber conseguiu ter uma chance real de um título em 2010, né? Porque o Vettel ainda errava muito, né? E assim, ainda com aqueles pneus Bridgestone, o Webber era muito competitivo. E o Webber, assim, bateu na trave. Foi um cara que pilotou bem, mas ele não teve a consistência para bater de frente com o Vettel. Em 2011 foi atropelado. Em 2012 ele, até metade da temporada, tava pau a pau com o Vettel. Mas depois chegava um momento que não aguentava, né? E aí, a gente pode pegar aqui o Bottas. O Bottas teve lá os seus momentos na Mercedes, mas ele não tinha consistência para bater de frente. Para mim, é a mesma coisa pro Pérez. Eu acho que o Pérez, se tivesse um carro mais dócil, será que ele conseguiria sustentar a batalha com o título com o Verstappen mais longe? Talvez, mas a questão é, ele mandou bem no início de 2022, ele cita isso aqui, a gente vai falar agora, 7 minutos falando disso aqui, mas já vai chegar na entrevista, né? Assim, talvez, mas eu não acho que ele ganharia do Verstappen, até porque eu lembro de 2003, o Schumacher acho que ele não pôde fazer a pré-temporada, teve um problema no pescoço, quem liderou os testes em 2003 foi o Barrichello, e o Barrichello fala que o carro de 2003 é o que ele mais gostou de guiar na Ferrari, porque foi feito mais com o feedback dele. Assim, a Ferrari teve carros mais dominantes entre esses 2 anos, o de 2002 e o de 2004, né? Mas quem que foi campeão em 2003? Schumacher. E não foi uma distância pequena dele pro Barrichello, né? Quando começou a última corrida do ano, a Suzuka tava 92-55 o campeonato. O Barrichello teve muito azar em 2003, ok. Mas assim, o Schumacher ganhou 6 corridas. Isso não é um tipo de coisa que você fala, assim, foi sorte. Não é. Assim, no final, esse é o cara que pegava o carro do outro e andava mais rápido. Então, aí a gente vai aqui falar um pouco dessa entrevista do Pérez e fala que é o pior trabalho que existe ser companheiro do Max Verstappen. E olhando para os últimos anos, desde 2019, é mesmo, né? Aí ele fala assim que quando o Christian Horner contratou ele falou que se tratava de um projeto criado para o Max, né? E que sempre deixava o ambiente sobrecarregado, né? Aí ele fala, a equipe reclamava de tudo. Na Red Bull sempre havia uma questão. Se era mais rápido era um problema e criava um ambiente muito tenso. Se era mais lento que o Max também era um problema. Eu entendi o local em que estava inserido e em vez de reclamar, tentei tirar o máximo de proveito dele, né? Sabia no que estava me metendo na Red Bull. Quando conversei com o Horner pela primeira vez, ele disse, vamos correr com 2 carros porque precisamos de 2 no grid. Mas esse projeto foi criado para o Max, que é o nosso talento, né? E ele fala aqui, tipo assim, em 2023, no ano que marcou uma das maiores eras de domínio, né? O Pérez acumulou quedas no Q1 em classificação e passou a reclamar fluidamente do carro, né? Assim, ele falou, eu estava na melhor equipe, mas era uma equipe muito complicada. Ser companheiro do Max já é muito difícil, mas ser companheiro do Max na Red Bull é o pior trabalho que se pode ter na Fórmula 1, né? E aqui pegando, eu quero falar assim, quando ele foi demitido, ele falou pro Christian Horner, o que você vai fazer quando não der certo com o Liam? E o Horner respondeu, bem, tem o Yuki, né? Então eu truquei, o que fará quando também não der certo com o Yuki, né? Aí ele fala, temos outros pilotos. E no final, assim, é meio verdade que agora é o Hadjar, né? E, assim, vamos ver o que vai acontecer com o Hadjar. Agora é uma diferente hierarquia, né? O Eccles e assim, mas eu ainda acho que vão fazer o carro todo pro Verstappen. Eu não acho que a política da Red Bull vai mudar. E a verdade é o Verstappen, né? Você tem que fazer o carro do jeito que ele gosta, né? E ele fala assim, vamos ver o que vai ter, né? O Helmut Marko também saiu da equipe, né? Vale lembrar, né? E
Ele chegou a comentar aqui, né, tipo, que o carro de 2022, né, ele era um carro que acidentalmente estava acima do peso e o peso estava muito na frente, né? Aí eles colocaram o peso mais na frente, isso deixou o carro menos sensível à traseira mais presa, né? Aí o que acontece? O carro ficou de uma maneira que o Pérez gostava mais de guiar, né? Porque assim, qual é a diferença? O Verstappen é um cara que carrega muito velocidade no meio e na saída da curva. O Pérez, ele é mais tradicionalista, assim, muita gente, próprio Alonso faz muito isso, são pilotos que gostam de ganhar a velocidade na entrada da curva, né? Isso tem uma entrada muito agressiva de curva, né? Não existe um jeito correto de pilotar, né? Tipo, o Alonso faz isso, é um gênio. O Hamilton também faz desse jeito, atacando a entrada de curva, e é um gênio. Tem pilotos que carregam mais velocidade na curva, né? O Prost também era um cara que atacava a entrada de curva, né? O Senna, o Schumacher, esses caras tinham o estilo mais kartista, de acelerar e frear, eles gostavam de manter a rotação alta, né, durante a curva, eles eram caras que atacavam mais a saída de curva, né? Então, assim, a gente viu, teve umas corridas que eu achava interessante, né? Que você olhava o tempo entre os dois, a maneira que a volta, né? A volta ficava assim o tempo todo, né? Da distância, porque assim, chegava a entrada da curva, o Pérez ganhava o tempo, aí ele perdia até mais tempo na saída, né? Tinha até o carrossel lá de Abu Dhabi, né? Tipo, ele entrava acho que 30 quilômetros por hora acima e saía 30 abaixo. E perdia, assim, no final, 2 milésimos, uns 2 centésimos. Mas é uma abordagem muito diferente de pilotar, né? E a maneira que tentou guiar o carro, né? Tipo, se você tenta copiar o que outro piloto faz, quase sempre vai dar errado. Você tem que tentar adaptar até o seu jeito, né? Tipo, você não pode pilotar de uma maneira que você não faz, né? E a questão que eu coloco é, tipo, a Red Bull criou uma maneira de ganhar títulos assim com o Max Verstappen, né? A questão que eu acho que assim, eles não fizeram um carro com uma janela de operação grande, né? E eu não sei até que ponto é o suporte pro segundo piloto, porque a verdade é, tipo assim, lembra da época do Weber, né? Quando ele disputou o título? Lá era um carro mais dócil, né? O Vettel não era um cara com um estilo de pilotagem muito único, então, a maior parte do tempo o carro os dois pilotavam. Em 2009 e 2010, quando ainda tinha pneus Bridgestone, a gente tinha uma disputa muito parelha entre o Vettel e o Weber. 2009 foi parelho, o Weber até certo ponto da temporada estava à frente do Vettel. Em 2010, quase a temporada toda o Weber ele esteve à frente do Vettel. Não vou dizer toda porque não foi assim, mas assim, o Weber era o cara que estava assim, liderando a Red Bull por muito tempo, né? E os privilégios da equipe ainda eram do Vettel. Tipo, quando aconteceu o GP lá da Grã-Bretanha, teve a asa dianteira atualizada, né? Esse caso é muito famoso, né? O Vettel quebrou a asa dele durante o treino, né? E aí o que eles fizeram? Tiraram do Weber e colocaram no Vettel. E a imagem do início do grid eram os dois, assim, enquadrando, né? Aí eu não sei se o Vettel classificou na pole ou se foi o Weber, né? Eu só sei que assim, eu acho que o Weber faz algo que nunca se faz, que ele nunca costumava fazer, largou bem. Porque o Weber largava mal, misericórdia, né? Em 2010 ele disputou o título porque teve menos largadas horríveis, mas teve, né? Mas aquela ali conseguiu, aí o Vettel cometeu um erro ali e quebrou o bico e teve que fazer uma corrida de recuperação. E o Weber, quando vence, dá aquela alfinetada, né? Nada mal para um segundo piloto, né? E a verdade é que a Red Bull nunca deu preferência ao Mark Webber, né? Ele até fala na biografia que o Helmut Marko ficava indignado toda vez que o Webber ele ficava à frente do Vettel, né? E o que eu digo é, uma equipe assim, tipo, ela vai ter seus momentos de altos e baixos, porque eu acho assim, você pode tentar sobreviver muito tempo com o feedback apenas de um piloto, etc. Eu não sei se isso que acontecia lá na época do Vettel e do Webber, etc. Mas a verdade é que a Red Bull ela leva para um lado tão extremo que eu acho que nem a Ferrari chegou a fazer desse jeito, entende? Nem na época do Barrichello e do Schumacher era um troço assim, porque assim, até lá o Barrichello tinha um equipamento que ele conseguia guiar, que ele conseguia de alguma forma andar de maneira competitiva, né? Senão não teria havido alguns jogos de equipe ali quando o Barrichello estava à frente, né? Que assim, quase 100 classificações, o Barrichello ficou o quê? Umas 27 à frente do Schumacher, né? Óbvio que aí tem aquela questão de combustível, às vezes ele tá com menos combustível, classifica mais leve, né? Mas o que eu quero dizer é, tipo, a gente tem um histórico disso, né? Dessas batalhas de classificação, né? Mas o que a gente vê aqui é a equipe, né, Red Bull, ela escolheu uma abordagem, né? E assim, os pilotos eles ainda vão para lá porque vai que surge uma oportunidade. Porque nessa brincadeira aqui, o Pérez, por mais que os números sejam motivo de chacota para muita gente, 5 vitórias, 29 pódios, entende? Assim, tem pilotos que passam a carreira toda buscando um pódio. O Huckenberg tem um pódio, né? Ele é um piloto ali nível Pérez para mim, né? Tipo, eu acho o Pérez um pouco melhor porque na época que foram companheiros, o Pérez levou vantagem 2 de 3 anos, né?
O Pérez tem 39 pódios, né? 39 contra 1, né? Tipo, a carreira do Hülkenberg, né? Por mais que a gente seja um piloto que a gente respeita, ele não é um cara que a gente vai ficar debatendo tanto assim no futuro, né? Tipo, e olha, por exemplo, um piloto que eu vou citar aqui, Nick Heidfeld, né? O Heidfeld todo mundo lembra do Kubica, né? O Kubica ficou ter chegado a liderar o campeonato de 2008, né? Todo mundo fala do Kubica, foi um grande talento que a gente perdeu, etc. O Heidfeld, que era um ótimo piloto, em 2007, o Heidfeld deu um couro no Kubica. Não foi uma distância pequena. Na época que a vitória valia 10 pontos, né? E a BMW era uma terceira força longe da Ferrari, da McLaren, né? O Heidfeld fez 61 pontos, né? E o Kubica 39. E o Heidfeld foi o único piloto da BMW a conseguir pódios naquela temporada. E ninguém falava do cara. O Galvão na corrida, olha o Kubica, né? Olha como ele é arrojado, olha aquilo ali. E às vezes o Heidfeld estava na frente dele. Assim, até um ponto que eu me lembro, quando o Kubica fez o primeiro pódio dele na Fórmula 1, foi em Monza, né? Quando ele ficou em terceiro no GP da Itália. Aí foi o primeiro pódio da BMW na Fórmula 1. Quando a gente voltou na corrida anterior, quem tinha chegado em terceiro? O Heidfeld. O Heidfeld é um cara que tem mais corridas sem vencer, mais pódios sem vencer, tipo um 12, né? Olha que estatística cruel. O Heidfeld, coitado, né? Pra vencer uma corrida, tudo dava errado. Me lembro até da primeira corrida da Fórmula E que ele ia ganhar e o Nicolas Prost faz aquele ato de terrorismo, né? O Nicolas Prost, o filho do Alan Prost, né? Então, assim, eu olho pra essa questão, né? Tipo assim, você vai para essas equipes, né? Pode saber que vai ser só um mero escudeiro, mas lá você pode aproveitar a oportunidade. Vai que o Weber, por exemplo, né? Ele veio antes do Vettel, um contexto bem diferente, né? Mas ele ficou lá mais tempo até decidir se aposentar. E aproveitava as chances que tinha para conseguir pódios, vitórias, né? Você constrói um nome. O Barrichello, assim, ele construiu muito das estatísticas dele na Ferrari, né? Teve lá 2 vitórias na Brown, um pódio ou outro, né? Mas a Ferrari conseguiu lá 9 vitórias, mais de 50 pódios, né? Ele construiu uma carreira importante para ele. Acho que até hoje, eu não sei se ele ainda tá na lista dos 10 pilotos com mais pódios na história da Fórmula 1. Então, a questão você tem que aproveitar as chances que tem. Eu acho que assim, o Pérez naquela época, ele podia escolher o quê? Desemprego ou uma vaga numa equipe de ponta, né? Que no final viria a ser o melhor carro por um bom tempo. Mas assim, é uma equipe que pode queimar a reputação, ainda mais dependendo do sucesso do outro piloto, né? Aqui no Brasil, o Schumacher atropelar o Rubinho do jeito que fez, né? Por mais que o Galvão e a Globo tentassem defender o Barrichello, né? O que aconteceu? O Cacete Planeta fez as piadas, recebeu o apelido de tartaruga, né? Não existe muita valorização, mesmo para um piloto que tem a qualidade, que não é capaz de superar o gênio por muitas vezes. Então, assim, eu acho que, no final das contas, a entrevista do Pérez, ela, assim, é correta em alguns casos, mas eu também não sou a pessoa que vai embarcar e falar que ele seria campeão mundial se ele tivesse, tipo assim, um tratamento igualitário, né? Porque a verdade é assim, quantas vezes isso aconteceu na história da Fórmula 1 em uma equipe que tinha 2 pilotos, né? Eles tinham que ser muito nivelados, né? Ou, no caso, por exemplo, Rosberg e Hamilton, né? Ou a equipe tinha que estar sobrando de tal maneira, etc, né? Eu acho, por exemplo, a Mercedes em 2014, 15, 16 sobrava muito mais do que a Red Bull em 2023, né? O Red Bull foi dominante em todas as corridas, etc, exceto Singapura, né? Mas a Mercedes em 2016 é um negócio insano, né? Tipo, 2014, melhor dizendo, né? Eles foram o melhor carro em todas as corridas. Só não ganharam quando tiveram problemas ou quando tiveram acidentes, etc. Aí o Ricardo aproveitou e ganhou suas corridas lá. Então, pra mim, assim, o Pérez, ele é um desses pilotos que ficou com a imagem manchada porque andou ao lado de um piloto que é muito superior, não acho que isso tenha que ser alvo de debate, né? E numa equipe que, assim, cagou e andou pra ele, como o Kag anda pro Tsunoda, Kag anda pro Leon Lawson, né? E, assim, a verdade é, eu acho que ela vai cagar e andar pro Isaac Hadjar, a não ser que o Hadjar, assim, eles venham algo muito especial ali. Essa gestão mudar completamente uma visão que a Red Bull foi moldada desde a época que virou equipe de ponta, né? Seria um choque muito grande pra mim. Eu acho que enquanto o Verstappen tiver na equipe, eles vão dar a ele o que ele quiser, as ferramentas que ele desejar, vão deixar o carro mais ao gosto dele. E a verdade é que quanto mais ao gosto do Verstappen tiver, mais o segundo piloto se dá mal. É uma situação, acho que quase única na Fórmula 1, porque nem o Senna e nem o Schumacher, talvez na Benetton, né? Porque o pessoal, eu lembro que o Alesi e o Berger falaram que o carro era muito de vigiar, porque ele era feito para, como eu disse, né? O cara que gosta de carregar velocidade no meio, na saída de curva, estilo kartista. E assim, vai lembrar que esse tipo de estilo do Schumacher hoje é impossível de fazer, né? Tipo, de fazer o telegrafar, né, no acelerador, igual o Senna, por causa da questão de você não ter reabastecimento mais. Então você não vê hoje o piloto misturando acelerador e freio igual o Schumacher fazia, né? Mas o fato é que assim,
você tem alguns casos na Fórmula 1 de sim, grandes disparidades, mas a maior parte do tempo era questão técnica, né? Eu acho que se tivesse um carro guiável, o Tsunoda ia conseguir um pódiozinho lá, vencer eu não acho que não é pra tanto, né? Mas a verdade é, a Red Bull construiu uma metodologia que garantiu ao Verstappen esse carro que, no final, assim, pode ser o calvário do segundo piloto, mas ele faz a mágica dele, consegue tirar a distância para a McLaren na maior parte do tempo, ficou a 2 pontos de um título, mesmo com uma defasagem enorme de equipamento, né? Então, assim, você faz o que pode para o seu melhor piloto, porque você sabe que ele entrega resultados. Você não faz isso para pilotos que você, obviamente, pode saber da qualidade deles, mas sabe que assim, não há neles o diferencial que tire uma vantagem no braço quando você tem esse desnível de equipamento como o Max tem. Então, eu acho que assim, a entrevista ela é boa para você entender assim, tá, nem todos esses desempenhos, todos esses problemas eram culpa do piloto, né, eram culpa dele, né? Tipo, realmente a equipe atrapalhou muito a vida de não só do Pérez, como do Gasly, do Albon, né? E a gente viu, o Gasly e o Albon fizeram carreira depois da Red Bull e mostraram que tem qualidade e talento para estar aí. Mas a questão é, falar que, tipo assim, são injustiçados, talentos de campeões mundiais desperdiçados, não vejo dessa forma. Então, acho que é bom comentar isso porque eu acho que a questão, o Fórmula 1 tá lotado de pilotos muito bons, muito competentes, que no final, assim, podem não ter a sorte que tiveram pilotos como o Rio, como tiveram o próprio Lando Norris agora, né, de ter um grande carro, num contexto que seja mais fácil de ganhar. Então, assim, nem todo mundo vai ter a sorte que o Norris, um Rio e um Villeneuve tiveram, né? E a gente pode falar até do Keck Rosberg, né? Mas, assim, 82 é um ano muito bizarro na Fórmula 1 para usar tanto como exemplo. Então, eu acho que no final esses pilotos têm qualidade, têm o seu valor. Talvez pudessem ter feito algo mais próximo, como o que o Weber fez em 2010, se tivessem a condição para tal. Mas eu não vou aqui também criar um mundo que o Verstappen perca para esses pilotos numa temporada inteira. Não acho que é o caso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.